Nesta apresentação, iremos falar sobre a resolução de alguns problemas contextualizados para o ensino médio. A referência é da BNCC, na competência específica 1, que fala sobre funções e gráficos estatísticos. Meu nome é Hudson, vou apresentar para vocês algumas situações problema. Tá? Bom, como falado inicialmente, a competência específica é a número 1 da BNCC, referente ao ensino médio, onde o aluno vai utilizar estratégias ou deve utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a consolidar uma formação científica geral. Inicialmente vamos falar um pouco sobre funções. Ela se refere diretamente à habilidade do ensino médio, MAT 101. Interpretar situações econômicas, sociais e das ciências da natureza que envolvem a variação de duas grandezas, pela análise de gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Bom, na situação problema 1, a gente tem um quadro com o preço dos salgados. Tá? E aí ele diz assim: em uma festa os salgados são vendidos com desconto se comprados em maior quantidade, como indicado na tabela. Vocês podem ver que a cada salgado, cada quantidade de salgado que aumenta, o preço total diminui. Né? Bom, com base nesses dados, responda: o que essa tabela representa? Letra B, o preço é uma função da quantidade de salgados? Letra C, qual é a variável independente nessa situação? E a variável dependente? Letra D, qual é o valor a ser pago por 3 salgados e por 6 salgados? Resolução da letra A. O que essa tabela representa? Veja que a tabela ela tem, além da quantidade de salgados e do preço, você pode perceber que existe uma relação entre essa quantidade e o preço. Tá? Ou seja, à medida que a quantidade muda, o preço também se altera. Tá? E aí, só atentando para o fato de que de 1 até 4 salgados, a tabela mostra o preço total, certo? De todos os salgados, né? Por exemplo, no caso de 4 salgados, o preço total dos 4 salgados é R$12. Tá? Já a partir da linha 5, onde ele diz que tem 5 ou mais salgados, ele já fala no preço unitário de cada salgado, que é R$2,50. Tá? Mas, respondendo esse item, né, a letra A, essa tabela representa a existência de uma relação entre a informação de quantidade e de preço. Letra B. O preço é uma função da quantidade de salgados? Bom, apesar do preço não ser diretamente proporcional à quantidade, né, o que é que eu quero dizer com isso? O preço ele não aumenta sempre de forma linear, né? Ou seja, o preço não é o mesmo por unidade, né, de salgado sempre. À medida que a quantidade de salgados aumenta, o preço diminui, né, por unidade. Mas mesmo assim a gente pode dizer que existe uma relação de dependência aí, ou seja, existe uma função aí, tá? Ou seja, o preço ele é uma função da quantidade. E aí a gente vê nesse gráfico essa função, tá certo? Onde à medida que a quantidade vai aumentando, o preço vai aumentando até um certo ponto que esse aumento ele se torna menor e depois ele aumenta de forma linear a partir de 5 unidades. Tá? Letra C. Qual é a variável independente nessa situação? E a variável dependente?
Ora, veja que a quantidade ela determina o valor do salgado e não o contrário, né? Ou seja, o valor, o preço, no caso do salgado, ele é determinado pela quantidade, né? O preço só muda se eu mudo a quantidade de salgados, tá certo? Então, consequentemente, o preço, tá, será variável dependente, porque ele vai depender da quantidade de salgados que foi escolhida pelo cliente, tá certo? Letra D. Qual o valor a ser pago por 3 salgados? E por 6 salgados? Veja que no caso de 3 salgados, o preço que consta na tabela já é o total, tá certo? Que é de R$10 o custo pelos 3 salgados, né? Pela soma dos 3 salgados. Então, isso já é direto, né? O valor a ser pago por 3 salgados é R$10. No caso de 6, o preço foi informado por unidade. Então, a gente precisa multiplicar, né? A partir de 5, a gente precisa multiplicar a quantidade escolhida pelo valor unitário, que é R$2,50. Nesse caso, 6 vezes R$2,50 dá R$15. Bom, situação problema 2. Um tanque com capacidade de 20 litros está completamente cheio de água. Em determinado momento, abre-se uma torneira que o esvazia, segundo uma vazão de 2 litros por minuto. Letra A. Escreva a lei de formação da função que representa o volume de água V em litro, que resta no tanque em relação ao tempo T em minuto, até que o tanque fique vazio. Letra B. Em quanto tempo o tanque ficará vazio? C. Quais valores T pode assumir nessa função? E qual é o domínio da função V? O valor V igual a 30 faz parte do conjunto imagem dessa função? Justifique sua resposta. Bom, na letra A ele pede a lei de formação da função, que representa o volume, né, que está esvaziando por minuto, tá? Até que o tanque fique vazio. Bom, veja que essa função ela deve representar o volume que resta no tanque, que é isso que a letra A está pedindo, né? Então, a função vai ter que considerar que a cada minuto que se passa, a gente tem que subtrair uma determinada quantidade de litros lá daquele valor 20 inicial, tá? Então, um exemplo aí é que dos 20 litros iniciais, a gente vai subtrair essa vazão. E essa vazão é dada pelo volume que sai por uma determinada quantidade a cada determinada quantidade de minutos, tá? Como vaza 2 litros por minuto, então podemos formar essa função da seguinte forma: o volume, né, que permanece no tanque é igual a 20, que é o volume inicial, subtraído de 2 litros por minuto. Ou seja, se eu estou no minuto 0, eu estou com 20 litros de água no tanque. Se eu estou no minuto 1, né, ou seja, se passou 1 minuto, eu subtraio 2 litros, já que o tanque vaza 2 litros em 1 minuto. Né? Então, 20 menos 2, no primeiro minuto eu vou ter, após o primeiro minuto eu vou ter 18 litros. Né? Após o segundo minuto, 16 litros. Né? Após o terceiro minuto, 14 litros e assim sucessivamente. Tá? Então, a formação da função que representa o volume de água do tanque esvaziando se dá em volume é igual a V menos 2T, onde V é o volume que resta no tanque e o T é o tempo em minutos. Letra B. Em quanto tempo o tanque ficará vazio? Veja bem, considerando que o tanque vazio significa volume igual a zero, então nós podemos igualar aquela função lá a zero, ou seja, 20 menos 2t igual a zero. Somando 2t a ambos os lados aí da equação, nós obtemos que 20
é igual a 2t. Ou seja, t é igual a 10 minutos. Então, em 10 minutos, o tanque vai ficar vazio. Letra C. Quais valores t pode assumir nessa função? Qual é o domínio da função v? Ora, como não é possível o tanque permanecer com volume menor do que zero, ou seja, zero é o mínimo, digamos assim, que ele pode chegar, então o valor para t vai estar entre 0 e 10 minutos. Por que 10 minutos? Como a gente calculou na letra B anteriormente, 10 minutos é o tempo em que ele vai esvaziar. Então, quando ele estiver em 10 minutos, o volume vai ser zero, tá? Então, como t, que é o tempo, determina o volume, o domínio dessa função vai estar entre os valores 0 e 10, tá certo? Porque a cada um minuto passado, de 0 a 10, ele vai determinar a quantidade de água que resta no tanque, tá certo? Ou seja, 11 não pode ser domínio, porque 11 não vai esvaziar mais o tanque já vai estar com volume igual a zero, certo? O valor V igual a 30, no caso 30 litros, faz parte do conjunto imagem dessa função? Justifique sua resposta. Ora, veja bem, no enunciado do problema é informado que a capacidade máxima do tanque é de 20 litros, ou seja, o valor 20 igual a 30 litros não é possível, não faz parte da imagem dessa função, porque não é possível encher o tanque com mais de 20 litros. Então, o conjunto imagem, que é aquele conjunto gerado a partir do domínio, tá? Ele só pode ter valores entre 0 e 20 litros. Tá? 0 porque o tanque não pode ficar com menos de 0 litros, não existe volume negativo, e também porque o volume máximo é 20. Então, no máximo, o conjunto imagem dessa função vai estar entre 0 e 20. Bom, agora vamos falar um pouco sobre gráficos, tá? Aí a habilidade do ensino médio seria a Max 102, que diz analisar gráficos. A ideia para o aluno é ser capaz de analisar gráficos e métodos de amostragem de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas. Bom, vamos ver aí um exemplo de gráfico nessa situação problema 3, tá? Um site de economia divulgou em um artigo sobre fluxo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores, tá? Em um de seus gráficos, trouxe uma comparação entre o capital estrangeiro que entra no Brasil e o que acontece com o dólar, como mostra a figura abaixo. Em seguida, ele explica que os valores da direita, aqui à direita, esse valor que está entre menos 6.000 e 10.000, representam um fluxo de estrangeiro. E os da esquerda, o valor do dólar. Esse aqui que está entre 2,5 e 4,1. Desse modo, podemos afirmar que o gráfico está bem explicado. Isto é, ele representa todas as informações e legendas coerentes. Explique. Bom, pela resolução, a gente vê que o gráfico está de uma forma de fácil compreensão, tá? Trata-se de observar a análise de crescimento ou decrescimento. No entanto, quando se trata da legenda do gráfico, tem alguns problemas, tá? Apesar de explicar os eixos do lado direito e esquerdo, mas ele não explica ou tem indicação no gráfico, né? Então não dá para saber no próprio gráfico a que se refere. Outro ponto é que o eixo horizontal não possui nenhuma orientação do que se trata, tá? Deixando a cargo do leitor que está se falando de dias, meses ou anos.
o eixo esquerdo e direita estão equivocados, porque o direito inicia no ponto zero e sobe de forma ordenada, assim como desce. E já o da esquerda está apresentando apenas dados positivos, tendo um erro de cruzamento de dados, dificultando a análise por um leitor leigo no assunto. Tá? Bom, voltando aqui no gráfico, só explicando melhor, no caso, essa última crítica, digamos assim, do lado direito, o zero está aqui nessa terceira linha, né? Ou quarta linha de baixo para cima, enquanto que do lado esquerdo ele não tem zero, então isso dificulta um pouco o entendimento. Bom, corrigindo os gráficos, a ideia inicial seria colocar gráficos separados para ficar mais fácil de compreender, tá? Porque a gente estaria identificando aqueles números na linha horizontal como sendo os meses, tá? Vamos supor que isso sejam os meses. E na coluna aqui à esquerda, né, a referência da cotação do dólar. Então veja que a cotação do dólar, pelo gráfico, ela varia bastante conforme os meses, tá? E de forma separada, o fluxo de capital estrangeiro, agora sim com as legendas explicativas em um gráfico diferente, no caso já que esse gráfico é o gráfico em barras, representando o fluxo de capital estrangeiro por mês. Tá? Sudoku. Sudoku é um tipo de jogo utilizado para desenvolver o raciocínio lógico. Bom, as regras, para quem nunca jogou, ele é formado por uma grade 9×9, com um total de 81 células, e essas células são distribuídas em 9 linhas, 9 colunas, e além disso 9 blocos 3×3, tá? Utilizando algoritmos fornecidos como dados iniciais. Nesse jogo a ideia é representar apenas se o elemento já foi utilizado ou não, na linha, na coluna ou no bloco 3×3, tá? O que nos permite substituir os 9 dígitos também por 9 letras ou 9 símbolos, tá? A gente pode utilizar o que melhor convier. Bom, na resolução desse primeiro de nível fácil, basicamente basta utilizar as regras básicas do Sudoku, que você facilmente achará os números, tá? Pensando que você não pode repetir números na mesma linha e nem na mesma coluna e nem dentro do mesmo bloco, né? 3×3. Esse tipo de raciocínio ele é suficiente para você resolver esse primeiro de nível fácil. Do lado esquerdo a gente tem a situação inicial desse Sudoku e do lado direito ele já solucionado. Bom, o Sudoku 2, né, o segundo de nível fácil, da mesma forma do anterior, também ele tem mesmo grau de dificuldade e a mesma ideia, né? As regras mais simples são suficientes para você compreender, né, ou conseguir preencher as informações do Sudoku, não tem muita dificuldade. Já a partir do nível médio, esse é o segundo, aliás, é o primeiro do nível médio, ele gerou um pouquinho mais de dificuldade, e aí a gente precisa ter um pouco mais de percepção da seguinte forma: utilizar os números que já tem nas linhas e fazer alguns tipos de cruzamentos, né?
para identificar onde estão determinados números, tá? Vamos ver aqui se eu consigo verificar aqui um exemplo do que eu estou falando, tá? Por exemplo, esse primeiro quadrado aqui debaixo desse terceiro bloco aqui embaixo, você pode ver que você tem um 5 nessa coluna, então você não pode ter 5 nessa coluna. E você tem um 5 também aqui em cima, identificando que você não pode ter nenhum outro 5 também nessa terceira coluna. Então, como aqui nesse bloco não tem 5, né, falta preencher o 5 nesse bloco aqui de baixo, o único lugar possível de se colocar esse 5 sem que ele fique duplicado, né, de forma equivocada, seria nesse primeiro quadradinho aqui de baixo, abaixo do 6, certo? Ou seja, utilizando esse preenchimento de linhas, você consegue encontrar os números a serem preenchidos, tá? Ele é um pouco mais difícil de montar, de fazer, mas é plenamente possível, inclusive, de fazer com lápis, né, e papel, dessa forma como está aí montado, tá? O segundo também não teve grandes dificuldades, é um pouco mais demorado do que o nível fácil, logicamente, mas ele também não exigiu você ter muita organização ou uso de computador, coisa do tipo, tá? Bom, no nível difícil, do lado esquerdo ou do lado direito a gente já tem ele preenchido aí. Qual é a grande dificuldade nesse caso? Fazer ele com papel é possível, mas você precisa de uma organização muito grande. E aí quando a gente usa o computador, por exemplo, a planilha no Excel, isso facilita bastante, porque a gente pode colocar, a gente precisa até, né, colocar as possibilidades de cada casa, dos números que podem estar preenchendo cada casa, tá? Então, resolver esses de nível difícil tomou muito tempo, tá? E foi necessário, eu precisei utilizar o Excel para poder organizar, até porque ele facilita essa visão de linhas e colunas que já estão preenchidas com alguns números, e aí para marcar também as possibilidades com mais de um número, colocar cores diferentes, né? E isso tudo é facilitado com o uso do computador, tá? E em várias vezes eu fiquei um pouco travado para resolver, justamente pelo fato de ele ser mais difícil, tá? Aqui é o segundo, aqui já com a solução, tá? E por último eu gostaria de mostrar esse quadro aqui, que foi quando eu iniciei a montagem do nível difícil no papel mesmo. E aí vocês podem ver que algumas casas existem possibilidades de apenas 2 números, como por exemplo aqui nesse caso. Alguns a gente já consegue achar, tá? Esses que já estão preenchidos são os números, digamos assim, corretos, mas outros, como por exemplo nessa terceira linha aqui, dessa primeira coluna, aqui eu só poderia colocar o 2 e o 9, certo? Mas em outros havia inicialmente uma quantidade bem maior de possibilidades. Então, à medida que você vai riscando no papel com um tamanho pequeno, você começa a ter um pouco mais de dificuldade. Então, o uso do computador ele se torna um grande parceiro para conseguir
resolver, né, o jogo, digamos assim. Tá bom? Bom, é isso. No vídeo nós vemos esses problemas contextualizados referentes à competência específica 1 da matemática para o ensino médio, e focamos em duas de suas habilidades que dizem respeito a funções e gráficos estatísticos, analisando os erros que podem ter nos gráficos, sua elaboração, sua interpretação. E também trouxemos esse sudoku, né, para estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico.